Nós temos que combinar que os personagens dos Touros Negros são os mais carismáticos em toda a obra. E obviamente que muitas pessoas querem saber o que vai acontecer no futuro de cada um deles. Por isso eu te pergunto, Magna e Lucky Votia vão continuar mantendo suas rivalidades no futuro? E a Noelle, qual seria o futuro dela? Fica até o final deste vídeo para você saber. Oi, eu sou o Max e você está no canal Tio Nerds. Caso você goste de Black Clover, já deixa o teu like neste vídeo, pois sempre estamos trazendo novos conteúdos com temas épicos para você. Além disso, se você for uma das pessoas que assiste os nossos vídeos e não se inscreve no canal, se inscreve e ativa o sininho antes que seja tarde, pois nunca sabemos quando o YouTube vai dar uma de louco e parar de recomendar os nossos vídeos para você. Por isso, caso você sinta falta de Black Clover, aqui é o canal certo, então as tuas notificações têm que estar ativadas. E o primeiro futuro que nós vamos explorar é o do Gordon Agrippa. O Gordon é um personagem que sempre foi muito enigmático e diferente dos demais membros dos Touros Negros. Porém, ao decorrer da obra conhecemos melhor o Gordon e o seu passado, onde ficamos sabendo que ele sempre foi excluído por causa da sua aparência e por causa da fama negativa de sua família. Dessa forma, ele cresceu sem fazer muitas amizades, se tornando alguém muito reservado, com as únicas pessoas que o aceitaram como amigo sendo os Touros Negros. E atualmente nós sabemos que seu pai, Nathan Agrippa, começou um estudo sobre curas através das maldições, por isso muito provavelmente no futuro o Gordon Agrippa, percebendo essa fama negativa que a sua família carrega e todo esse seu passado de exclusão, ele herdará os projetos de seu pai, se tornando o maior especialista em maldições do reino de Clover, curando as maldições de pessoas como Charlotte Roseley e William Venges, e assim mudando a forma que as pessoas olham para ele e julgam sua família. O próximo é o Henry Legoland. Assim como Gordon, o passado do Henry também foi muito solitário, afinal ele carrega uma maldição onde qualquer um que chega perto dele tem a sua mana sugada automaticamente, por isso até mesmo a sua própria família o deixou sozinho em uma casa no meio de uma floresta. Provavelmente isso deixou o Henry muito triste, pois além do abandono de sua família ele não tem amigo nenhum. E foi somente após os Touros Negros chegarem que o Henry começou a se sentir vivo, mas vamos combinar que isso que ele está passando ainda não é vida para ninguém. Até porque mesmo que as pessoas gostem dele, elas não podem se aproximar do mesmo, com exceção do Asta. Porém, como já falei anteriormente, o Gordon no futuro poderá ser um especialista em maldições, curando várias pessoas com todos os tipos de maldições, e o Henry poderia ser uma dessas pessoas. Por isso, após ser curado, o Henry poderia aproveitar o resto da sua vida fazendo várias missões como Cavaleiro Mágico e fazendo várias amizades. Algo que pode ser simples e normal para muitas pessoas, mas para ele seria algo incrível. O próximo é o Zoro Ideale. O Zoro Ideale é um personagem que tem um grande destaque na obra por bater de frente com magos da nobreza que são corruptos. Mas diferente do Capitão Jack ou do Lucky Votia, que também são plebeus, o Zoro não tem seus feitos simplesmente por causa de seu poder destrutivo. Muito pelo contrário, todos os seus feitos até agora foram por causa da sua incrível capacidade intelectual. Afinal, ele tem pouca mana e a sua magia de cinzas também não é grande coisa comparada à magia do Lucky Votia ou com a magia do Jack. E toda essa sua inteligência que fez ele bater de frente com vários nobres foram alimentadas das injustiças cometidas com o primeiro plebeu a se tornar Cavaleiro Mágico, que foi assassinado enquanto estava em uma missão. Inclusive esse plebeu era o pai do Zora. Dessa forma o futuro do Zora não poderia ser outro, a não ser cometendo uma revolução pacífica em Clover, aonde ele criaria uma academia somente para os plebeus do reino, ensinando eles tudo o que sabe para que eles tenham mais chance de se tornarem Cavaleiros Mágicos um dia. E a gente já teve um gostinho desse futuro com Magna, ficando muito overpower no arco da Tríade, conseguindo até mesmo derrotar o Dante Zogratis em sua forma demoníaca. Os próximos são Gauch e Gray. No caso do Gauch e da Gray, não vejo outra forma de ver o futuro desses dois personagens a não ser com eles dois juntos, já que no passado da Gray, após o seu pai se casar com outra mulher depois de sua mãe, ela passou a ser maltratada pela sua madrasta e suas duas irmãs, sendo obrigada a ser empregada doméstica e também sendo obrigada a abandonar a sua própria casa futuramente. Enquanto no passado do Gauch, ele foi expulso da casa de Lai pouco tempo depois do nascimento da Mary, já que após a morte acidental entre aspas de seus pais, uma outra pessoa herdou as riquezas de sua família. Então ele teve que se virar sozinho cuidando de sua irmã, que ainda era muito nova, o que fez ele roubar a casa de outros nobres por necessidade, sendo preso futuramente. Dessa forma, o Gauch e a Gray tiveram seu primeiro encontro no momento em que 3 homens estavam atacando a Gray. E a pedido da Mary, o Gauch salvou a Gray, avisando que se ela queria fugir de sua casa, deveria estar preparada para fazer tudo sozinha. E com o passar da obra, os dois tiveram vários momentos interessantes juntos, fazendo
fazendo muitos fãs gostarem da ideia deles dois como casal. E um grande exemplo disso é quando a Grey salvou o Gauch no momento em que ele foi empalado pelo Dante Zorax, com ela curando ele de forma definitiva, com um feitiço que nunca tinha feito antes, tudo isso para salvar alguém que ela gosta bastante. Então para mim o futuro desses dois personagens é muito certeiro, com a Grey e o Gauch construindo a sua própria família, não deixando que seus filhos passem pelo que eles dois passaram, e para quem ainda tem dúvida do casal, até mesmo a Vanessa Enoteca conseguiu perceber a química entre eles dois no anime, o que nos mostra que isso realmente pode acontecer. A próxima é a Vanessa Enoteca. A Vanessa viveu uma boa parte da sua vida presa na Floresta das Bruxas, seguindo as ordens das Rainhas das Bruxas, pois ela sabia o incrível potencial que a Vanessa carregava. Por isso ela a enjaulou, forçando que a Vanessa melhorasse seus feitiços com os fios. Porém o Capitão Yami Sukehira acabou com todos os planos que a rainha tinha para a Vanessa Enoteca após libertá-la da prisão. Dessa forma, com o passar do tempo, ela se juntou aos Touros Negros, e foi ganhando mais destaque à medida que a sua história se passava, tendo seu grande momento durante o arco da Floresta das Bruxas, onde ela liberou o fio vermelho do destino, conseguindo alterar o destino daqueles que seu gato tocava. Então muito provavelmente em seu futuro, ela ficará ainda mais poderosa do que está hoje, sendo totalmente apta para liderar as bruxas das Florestas das Bruxas. E por isso, acredito que depois que a Rainha das Bruxas atual sair do seu posto, a Vanessa assumirá essa posição e mudará a Floresta das Bruxas para melhor. O próximo é o Firal Rolacase. O Firal seria o próximo herdeiro da casa Valde, porém a sua magia acabou decepcionando seu pai. Por conta disso, seu irmão mais novo herdou não só as heranças de seu pai, mas também a mão da amada do Firal. Dessa forma, o Firal começou a dar tudo de si não só na evolução de seus poderes mágicos, mas também na forma em que ele se comporta perante as outras pessoas, já que antigamente ele era muito mulherengo. No entanto, agora ele está se esforçando muito para mudar e merecer a mão da Finesse no futuro. Então, com todo esse esforço que ele está tendo, eu acredito que conseguirá a mão da Finesse e voltar a ser o herdeiro legítimo de seu pai. E após se juntar com a Finesse, deixará de ser apenas um mero nobre e se tornará alguém da realeza com sorte. E como nós sabemos que a Finesse é parente do rei Augustus Kira e que um dia esse homem vai bater as botas, o reino de Clover terá muita chance de ter um matriarcado com a Finesse sendo rainha. Afinal, não deram muito destaque a outros membros da casa Kira além dela e do Danaichi Kira, e como o Danaichi Kira é fissurado pela justiça ao ponto de condenar até mesmo seu próprio pai, acredito que ele se interessaria pelo posto, então não teria muitos obstáculos para a Finesse ser rainha. Logo, o Firal sendo seu marido, isso significa que ele tornaria o novo rei de Clover. Os próximos são Magna e Lucky. Uma das melhores rivalidades de Black Clover, com certeza terá um dos futuros mais brilhantes dentro da obra. Afinal, Magna nasceu um camponês e desde muito novo cometia atos de delinquentes, se destacando dos demais camponeses de sua vila. Já o Lucky Votia nasceu como plebeu muito fora da curva, vencendo vários nobres para satisfazer as vontades de sua mãe, consequentemente ganhando o afeto dela. Dessa forma, ambos tiveram muitos momentos de glória vestindo os mantos dos Touros Negros e alimentando suas rivalidades, como por exemplo quando Lucky Votia aprende as runas mágicas de Hashi facilmente, deixando Magna muito frustrado por não conseguir fazer, procurando alguma forma de evoluir, o que resultou mais para frente em um Magna mais poderoso do que ele mesmo imaginaria, derrotando um dos vilões mais poderosos de Clover atualmente. E assim como Coca-Cola e Pepsi, Nike e Adidas, Magna e Lucky Votia não cresceriam tanto se não fossem rivais, por isso ambos seriam capitães de seus respectivos esquadrões, com Magna sendo o capitão dos Touros Negros e o Lucky Votia sendo capitão de um novo esquadrão que você vai comentar o nome aqui embaixo. Dessa forma, eles continuariam mantendo suas rivalidades como se fossem os novos capitães Jack e Yami Sukehiro. A próxima é a Charme Papitson. A Charme é uma personagem que, diferente de todos os outros membros do esquadrão, possui um passado misterioso, e isso acontece por ela ser uma híbrida de anão com humano. Dessa forma, até mesmo o futuro da Charme acaba sendo incerto, ficando um pouco complicado de prever, mas na minha opinião, ela acabará conhecendo os anões e até mesmo um pouco mais sobre ela, afinal nem ela mesma sabia que era uma híbrida de anão com humano, então seria interessante a gente entender como foi a história de seus pais e também como a Charme nasceu. Os próximos são Yami Sukehiro e Night Faust. Em um futuro não tão muito distante, o capitão e o vice-capitão dos Touros Negros já possuirão a idade avançada comparado aos demais cavaleiros mágicos de Black Clover. E assim como outras gerações passaram o bastão para a geração deles, obviamente que eles terão que passar o bastão da liderança para uma nova geração. Dessa forma eles se aposentarão, enquanto Magna se tornaria o novo capitão do esquadrão dos Touros Negros. E pelo Night ser um prodígio em poderes demoníacos e por gostar
bastante do Asta, ele muito provavelmente vai ser o mestre pessoal do nosso protagonista, lhe ensinando o máximo de coisas que ele sabe sobre os poderes demoníacos, deixando as técnicas e habilidades do Asta com Lieb mais refinadas do que seria se ele treinasse sozinho. Já o Capitão Yami Sukehiro poderia voltar para o seu país de origem com a Charlotte Roseley também aposentada, nos mostrando como seria a Terra do Sol Nascente de Black Clover, e também contando mais sobre o seu passado naquele lugar, reencontrando pessoas queridas por ele que foram deixadas para trás por causa do destino. A próxima é a Noelle Silva. A Noelle passou a sua infância inteira sendo maltratada pelos seus irmãos, como se fosse culpada pela morte de sua mãe durante o parto. Mas tudo isso tem ficado para trás após ela ter salvo seus irmãos durante o Arco dos Elfos e também após derrotar Megícula junto do Nozel Silva. Dessa forma, a Noelle já era reconhecida pelo seu irmão Nozel e também pela lendária Leoa Carmesim Mereoleona Vermilion. E levando em consideração que o próprio Yuki Tabata disse que a Noelle poderá chegar no nível de poder até mesmo do Rei Mago Julius Ovacrono, obviamente que nem Solid e nem Nebra Silva poderia herdar o esquadrão de Ace Silva após o Nozel se aposentar, pois esse posto será dado para Noelle Silva, que sempre treinou arduamente para conquistar o seu próprio poder, ao invés de ficar estagnada e não fazer muitos treinos por ser da realeza. Dessa forma, Noelle continuaria com o legado de Ace Silva e de seu irmão Nozel Silva como capitão dos Águias de Prata. Além disso, muito provavelmente já teria um relacionamento com o nosso protagonista, por ter mais confiança em si mesma do que quando era jovem. Os próximos são Asta e Sekri. Assim como no Brasil, que o sonho das crianças é de se tornarem jogadores de futebol, no reino de Clover o sonho das crianças é de se tornarem Rei Mago. E com Asta não foi diferente. O que mudava ele das demais crianças é que ele sempre foi muito determinado e muito mais esforçado com seus objetivos desde muito novo. E mesmo que ele não soubesse que um dia ganharia o poder mais apelão de todo o anime, ele continuou treinando arduamente atrás do seu objetivo. Desde então, após receber a anti-magia, ele ganhou vários upgrades em seu poder que acabou deixando ele ainda mais poderoso, tendo feitos históricos como derrotar um demônio gigante na frente de toda a população de Clover, que possibilitará ele ter reconhecimento dos demais magos no futuro para se tornar Rei Mago. Já a Sekri Swallowtail se mostrou bem responsável e bem centrada antes mesmo da época em que o anime se passa, ajudando o primeiro Rei Mago de Clover como se fosse a sua assistente, e quando ela olha para o Asta, não consegue enxergar outra pessoa a não ser o próprio Lemiel Silvamillion. Afinal, ambos têm praticamente os mesmos ideais, o que faz a Sekri apoiar muito o Asta com seu objetivo, e vamos combinar que o Asta se tornar um personagem totalmente maduro e sério não seria algo muito interessante, afinal isso tiraria muito da identidade do Asta, que foi formada desde o começo do anime. Então, enquanto o Asta fosse Rei Mago, a Sekri seria a sua assistente, cobrindo um pouco da infantilidade do Asta, assim como Marx faz atualmente com Julius Ovacrono, e vamos combinar que assim seria muito mais interessante, pois desse jeito o Asta não precisaria de mudar 100% de sua personalidade, já que a Sekri, assim como Marx, poderia fazer o papel de responsável por ele. Mas e aí, você já assistiu o nosso novo ranking dos Touros Negros? Ele vai estar aqui no card e também na tela final para você ir lá assistir. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até mais!